aí, galerinha do sexto ano? Tudo certinho aí com vocês? Que tal? Todo mundo animado aí para estudar matemática, né? Espero que sim, hein? Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui nós vamos resolver um pouquinho de problemas, tá? Como sempre, né? Nossa, professora, quanto problema em matemática, né? Mas é modinho de falar, né? Nós vamos resolver aí algumas situações, problemas, tá? E vamos aplicar, né, essa multiplicação de números decimais nessas situações, tá bom? Aí, olha só, veja aqui comigo, pensa um pouquinho. Ao fazer 2 vezes 342, nós vamos ter o dobro, né? 2 vezes é sempre o dobro, tá? Obtemos 684. Tá bom? Ao multiplicar 2 vezes ali, né, 2, né, por 342, o que que muda? O que que será que vai mudar nessa respostinha? O que que você acha? Nós também vamos ter o dobro, só que a gente tem uma virgulazinha, não tem? É isso mesmo, a gente tem uma virgulazinha. Então, assim, ó, a resposta também vai ter a vírgula, tá? Então, como 3,42 ali tem 2 casinhas decimais, a resposta também tem que ter 2 casinhas decimais, tá? E que é o dobro. Tenho 3,42. Pensa que você tem R$ 3,42, né? Qual que é o dobro? Qual que é o dobro disso? É 6,84, tá bom? Então tá jóia. Então belezinha. Então olha só, vamos observar um pouquinho essa situação aqui, ó. Imagine aí, né, que você foi aí a panificadora e escolheu um bolo. Esse bolo aí da foto aí, tá bom? Sabendo que o quilo deste bolo custa R$ 29,90, quanto você pagará por ele? Quanto será que você vai pagar por esse bolinho aqui que foi comprado? Perceba que ele está numa balança, né? Olha ali, ó, tá? E quanto será que vai ser isso? Né? Então, aqui nós temos, né, a massa desse bolo, que é o peso, né? Quanto que ele está pesando ali naquela balancinha, tá? Então, para isso, como que a gente pode resolver essa situação? Claro, a gente pode chegar lá na multiplicação, que é mais ou menos isso aqui, né, ó. Que é 29,90 vezes ali, né, o quilo, né, que a gente tem. Quantos quilos que deu ali, né? Deu 1,560 kg, tá? Perceba que aqui no 29,90 a gente tem 2 casinhas decimais. E aqui nós temos 3 casinhas decimais. Só que agora, eu não vou fazer essa continha agora não. Eu vou dar um tempinho para você aí tentar fazer essa continha e eu já retomo aí para ver se você acertou, hein? Tá bom? Tempinho para você. E aí, conseguiu fazer essa continha? Ah, espero que sim, hein? Olha só. Então, você vai multiplicar como se fosse normal, né? Como se fosse ali. Você vai esquecer da vírgula e vai multiplicar esses números ali, tá? Fazendo isso, tá? Você vai lá
né, começa lá pelo 0 e vai multiplicando, né? 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 9 é 0, 0 vezes 9 é 0, 0 vezes 2 é 0, né? Todo número multiplicado por 0 é 0, tá? E assim você vai fazendo com os outros números também e vai encontrando ali os resultados, tá? Beleza? Então, você faz a continha e vai encontrar esse número grandão aqui embaixo, né? Que a gente tem ali, ó, né? 46, né? Ó, 64400, né? Então, a gente tem um número bem grandão ali embaixo. Só que aí, quando você chegou nesse resultado, né? Esquecendo da vírgula, antes de posicionar, porque você fez a continha como se fosse normal ali, não foi isso? Aí, antes de posicionar a vírgula, você vai ter que vir aqui em cima, que eu acho que é aí que tá, né? A cerejinha do bolo, né? Que é para posicionar essa vírgula. Quando que eu vou posicionar? Cuidado, né? Cuidado pra você não ir posicionando vírgula embaixo de vírgula e colocando vírgula aqui no processo de resolução, que não é continha de mais ou de menos aqui, tá? Aqui é uma multiplicação, então a vírgula a gente só posiciona lá no final. Aí vamos ver aqui, ó, quantas casinhas que a gente tem depois da vírgula aqui do 29? Tem o 9 e tem o 0, então eu tenho 2 casinhas. Aqui eu tenho 3 casinhas, né? O 5, o 6 e o 0, que estão depois da vírgula. Então, somando, eu tenho 5. Então, aqui lá na respostinha que você encontrou, você tem que voltar 1, 2, né? Vai ter que vir voltandinho aqui e ter essas 5 casinhas decimais também, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E vai lá posicionar a vírgula, tá? Então, é assim que funciona. Deu certo? Conseguiu fazer a continha? Conseguiu posicionar a vírgula? Se não conseguiu, faça a correçãozinha aí. Tenta fazer, tá bom? Beleza? Agora você já sabe quanto que deu. Então, tá jóia. Então, olha lá, né? Aí, olha só, um detalhe bem importante. Como nós estamos falando de dinheiro, a nossa resposta precisa acompanhar 2 casinhas decimais, tá? Então, a gente analisando aqui, a gente vai pegar essas 2 casinhas decimais. Então, eu tenho 46,6, né? 44000. Então, dificilmente você vê no mercado esse preço, né? Do bolo, assim, com tanta casinha decimal. Isso às vezes acontece o que no posto de gasolina, né? Isso acaba acontecendo, é um padrão que tem lá. Mas, usualmente, a gente não usa isso, tá? Então, aí a gente acaba arredondando, utilizando apenas 2 casinhas decimais. A gente sempre olha a terceira casinha e vê ali, né? Tá? Ela é um númerozinho ali menor do que 5, então a gente acaba, ele está mais próximo, né? Então a gente acaba arredondando ali para 4 a última, né? Então fica 46,64, tá bom? Aí, olha só, esse bolo custará R$ 46,64, tá bom? Beleza? Então aí a gente encontrou, tá joia? Então tá. Olha lá, você sabia que a matemática tem aplicação na geografia? Sim, tem sim, e em outras muitas áreas também. Você já ouviu falar em escalas cartográficas? Então prepare-se, vamos observar mais uma aplicação de números decimais, tá joia? Então observa aqui comigo, olha lá. Então veja só. Sabia ali, né, que todo mapa, maquete, planta, né, possui uma legenda e que informa esse coeficiente de proporcionalidade? Sim, afinal, um mapa ele tem que representar uma cidade, um estado, um país, né? Ele representa o mundo e ele trabalha com escalas, né? Não tem como fazer isso no tamanho real, né? Já pensou quanto de papel que ia precisar para representar isso? Complicado, né? Por isso que é feita essas escalas, para ter mais ou menos uma proporção do tamanho de cada estado, né? Que a gente consegue mais ou menos visualizar isso no mapa, não é verdade? Tá? E aí, olha só. Aí, nesse caso, por exemplo, né? Quando a gente tem aqui, ó, 1 por 500, né? Então, olha só, esse 1, a gente tem ali a área do mapa, que é o numerador, e o denominador é a área real, tá bom? Então, ou essa representação, ela vem assim, ó, 0, 500, 1000 e 1500, tá? Então, a gente acaba encontrando essas representações, tá bom? E aí, isso a gente pode observar. Quando a gente pega um mapa lá, ele traz essa legenda. Quem aí nunca viu essa legenda? Às vezes nem sabia para que funcionava, né? Então, ela serve para isso, ó, para identificar essa escala, tá? Como é feito, né, esse dimensionamento, né, para a gente observar, né, o tamanho dos estados, tá bom? A gente pode observar que tem um estado que é maior do que o outro, que se a gente coloca isso no mapa, fica estranho, né? Já pensou se você coloca o Pará lá bem menorzinho, né? E o Piauí ali, né, um pouquinho maior. Então, aí fica meio complicado, fica ruim, não fica algo visual, tá bom?
Então tá joia. Então olha só, esse pedaço no mapa corresponde a 240 quilômetros na realidade, tá? Então esse pedacinho ali, ele representa 240, então é um pedaço, né, muito maiorzão, tá bom? Aí olha só, vamos supor que em um mapa a informação da legenda seja a seguinte: 1 centímetro, tá? Ali, né? E olha só como que a gente se lê isso, né? 1 centímetro está para 10 quilômetros, tá? Então, 1 centímetro está para 10 quilômetros, quando a gente lê isso lá no mapa. Ela indica que para cada centímetro de distância no mapa, corresponderá ao quê? A 10 quilômetros da realidade. Então, a cada 1 centímetro, na realidade, no real, será 10 quilômetros, tá bom? Então, no mapa está 1 centímetro, mas se for aplicar isso na realidade, isso representa 10 quilômetros, tá bom? Então, olha lá, a distância no mapa entre Maceió, tá, e Murici é de 5,5 centímetros, tá? Tá ali igual está representado em verdinho, aqui de Maceió até Murici. Aí coloca ali que é 5,5 centímetros, tá? Qual será essa distância na real entre essas cidades? Qual será que pode ser? Então, se cada centímetro do mapa corresponde a 10 km, né, 10 quilômetros, na realidade, então a gente tem que multiplicar isso. Então, eu tenho 10 vezes 5,5. Então, isso na real vai representar 55 quilômetros. Tá vendo só? No mapa não tem como representar, colocar 55 quilômetros, né, de distância. Então, ele é feito uma escala, ele é reduzido proporcionalmente, tá bom? Então, tá jóia, né? E agora, vamos tentar colocar um pouquinho disso em prática? Pensa lá comigo, a distância no mapa de Passo Fundo, olha lá, Passo Fundo lá no Rio Grande do Sul e Porto Alegre é de 4,1 centímetros. Qual será a distância real entre essas cidades? Como será? Perceba que aqui no mapa a gente tem 1 centímetro para 70 quilômetros, ó. É uma escalinha um pouquinho diferente, né? Então eu vou deixar você se aventurar um pouquinho nesse mapa aí e eu já retomo para ver quanto que vai dar, né? Qual que vai ser esse resultado. E aí, gente, conseguiram? Ah, tô curiosa para saber, né, essa medida real aí. Então, vamos lá. Então, é simples, gente. Na verdade, é só multiplicar, né, a distância pela escala que a gente tem ali, né? Então, cada centímetro do mapa corresponde a 70 quilômetros, né? Logo, na realidade, nós temos, se a distância é de 4,1, multiplica por 70, nós vamos ter lá 287, tá? Quilômetros, tá bom? Então, portanto, essa distância, vamos chegar próximo ali, né, de 287 km, tá bom?
Belezinha? Ah, então tá bom, então tá jóia. Então vamos lá, olha só. Que tal a gente jogar um pouquinho agora? O que vocês acham? Olha só, hein? Pensa lá. Então, se você aí ainda não acessou, vai lá, entra na página www.matific.com.br e utiliza o seu usuário, tá bom? O seu usuário do @escola. Entra lá, entrar com o Google e coloca lá o @escola e ele já vai linkar direto para você entrar. Mas aí não esqueça de pedir para o seu professor atribuir, tá bom? Os jogos para você poder acessar, para você jogar, para você poder acompanhar durante as atividades aqui também. Tá joia? Belezinha? Então, vamos lá jogar um pouquinho? Me acompanhe. E aí, gente, olha só. Então aqui a gente tem mais um joguinho do Matific, olha só, bem, né, contextualizado. E aí a gente tem um personagem ali que tá falando, né? Ah, não, foi minha segunda tentativa e eu ainda não entendi direito. Mas talvez dessa vez, né, eu devesse tentar plantar outra coisa. Então ele tá lá numa plantação, né? E vamos continuar com a historinha aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aí aqui, ó, o que devo plantar dessa vez? Né? Então aí ele tem, né? Olha só, uma abóbora, acho que é couve-flor ali, né? E aí vamos escolher, por exemplo, aqui, ó. Escolhemos aí, vamos lá, uma berinjela, né? Vamos lá. Então aí, olha, ele saiu plantando, né? Bem animadinho. Vamos ver se vai dar certo, ó. Agora espere um minuto, né? Na próxima vez, olha só, na última vez ele não usou fertilizante. Talvez, né, nessa ele deva usar para dar certo. Olha lá. Vamos continuar com a historinha, ó. Aí olha só, ele traz aqui um probleminha, né? Vamos ver. Diz aqui, para plantar berinjelas, eu devo usar 4,5 gramas de fertilizante, olha lá, por 1 metro quadrado, tá? Então, a cada 1 metro ele tem que usar 4,5 gramas de fertilizante. Então, vamos continuar. Então, essa foi a informação que ele trouxe pra gente. Então, acho que primeiro, devo saber qual que é essa área, né? Para saber qual que é a área que vai ter, para daí sim ver quanto que vai gastar de fertilizante, tá? Então, vamos calcular essa área? Vamos ver qual que vai ser? Olha só, então aqui ele está mostrando para gente que o comprimento é de 15 metros e a largura é de 11. Então, para a gente calcular a área, né, de um terreno no formato aí de um retângulo, a gente multiplica, né? Comprimento vezes a largura. Então, é 15 vezes 11. Então, vamos calcular, olha só, né? Olha que legal, né? Então, aqui ele traz a continha até para a gente utilizar aqui, né? Como rascunho aí para a gente calcular, né? Então, aí a gente pode usar aqui, né? Olha só, 1 vezes 5, a gente vai, clica ali e coloca, né? Quanto que é 1 vezes 5? Né? Então, é 5, né? 1 vezes 1 é 1, né? 1 vezes 5 aqui agora, ó. Eu dou um espacinho, pulo 1 ali, né? 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 1 é 1, né? Aí a gente soma tudo aqui, né? Então, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 1, né? Se deu tudo certo aqui no nosso processo de multiplicação, vai continuar a historinha. Vamos ver? Opa, deixa eu ver a estrelinha ali, né? Então, deu certo. E nisso ele vai continuando, olha só. Então, olha lá, ok. Para cada metro quadrado de terra, precisamos de 4,5 gramas de fertilizante. Sabemos que a área do campo, que nós calculamos agora, né, é 165 metros quadrados. Assim, para a gente encontrar a quantidade de fertilizante, né, que vai ser usado, a gente também vai ter que multiplicar por 4,5, né, que nos dará esse número total. Então, vamos calcular, vamos ver quanto é que vai dar isso? Então, bora lá, né, fazer, né? Olha lá. Ok, mas não tenho ideia de como avaliar uma expressão com vírgula decimal. Por sorte, posso chamar minha boa amiga lá, né, Eugarita. Olha só o nome dela, hein? Ela é uma
ela é ótima, né, com essas coisas. Então, vamos continuar. Olha só. E aí, olha lá, eles estão trocando uma conversa ali, né? Olha lá. Então, ó, ele tá pedindo ali. Estou tentando multiplicar algo, né? Tá falando lá com a Elgarita, né? Mais um dos fatores tem uma vírgula decimal. E travei, né? Ai, 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 né? E agora? Olha lá. Ah, não, se preocupe com isso. É muito simples resolver essa questão. Eu vou ajudar você. Aí ele fica todo feliz, né? Vai ter uma ajudinha, né? Ok, se você tivesse a mesma expressão, né, mas sem vírgula decimal, você saberia como avaliá-lo? Claro, calculei algo semelhante tempinho atrás, né, quando a gente calculou para calcular a área do terreno. E aí a gente, ótimo, vamos modificar a expressão. Assim, ela não vai incluir uma vírgula decimal. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer. Bom, podemos mover a vírgula decimal ali, né? Uma casa para a direita quando o fator é multiplicado por 10. Olha lá. O quê? Só multiplicar o fator por 10? Isso não levaria a um resultado diferente? Olha lá, né? Você está absolutamente certo. Multiplicar um dos fatores por 10 resultará, sim, né, em um produto 10 vezes maior. Assim, 165 vezes 4,5 é a quantidade de fertilizante que precisamos. Então, 165 vezes 45 é 10 vezes essa quantidade. Olha lá, né? Então, veja só. Então, agora a gente pode vir aqui, né? E continuar para fazer essa continha, né? Então, clicando aqui, ó, a gente pode assistir novamente ou clicar em próximo, tá? Legal, posso resolver isso com certeza. Então, clique para continuar. Tá? Agora sim é resolver a continha, né? 5 vezes 5 a gente tem ali que é 25, né? Sobe o 2 ali, né? 6 vezes 5 é 30, mais 2 a gente tem que é 32, tá? 5 vezes 1 é 5, mais 3 a gente tem ali que é, né, 8, né? 4 vezes 5 a gente tem ali que é 20, né? Sobe 2 lá, né? Também. 6 vezes 4 é 24, mais 2 ali a gente tem que é 26, né? Tá? E 4 vezes 1, 4, mais 2 ali é 6, né? Tá? Então, somando tudo, a gente vai ter aqui 5, 2, aí somando aqui vai ter 14, né? 6 mais 6 é 12, mais os 2 do 8 ali dá 14. Subiu 1 aqui, né? Que a gente soma junto, que vai ficar 7, né? Tá? E aí a gente continua. Com certeza aí a gente acertou, tá? Aí, muito bom. Então, aí ele só tá falando, né? Como acabamos de saber o número que temos agora 10 vezes maior que o número que precisamos, tá bom? Aí, então, tudo o que resta é dividir movendo de volta a vírgula para a casa da esquerda, tá? Então, aí a gente divide por 10 e movimenta essa vírgula. Essa é uma forma de fazer, tá bom? Então, aí olha lá o que acontece com a nossa historinha aqui. Ele fica feliz, né? Com certeza, né? E vai lá colocar o fertilizante. Ajudamos ele nessa situação, problema. E olha só, né? Esse equipamento irado dele aí. Espalhando esse fertilizante, tá? E já cresceu, já ficou bonitinho, pronto para colher e vender, né? Tá vendo só? Essa foi uma situação que a gente encontrou, tá bom? Dentro aqui, resolvemos, acabamos ajudando ele e tem outras que podem continuar. Então, vocês podem explorar, avancem lá, brinquem bastante, tá bom? E vou voltar para a telinha lá para falar um pouquinho com vocês. E aí, gostou de jogar uma Tifk? Então, continua jogando lá, tá bom? Então, nesta aula, nós falamos um pouquinho sobre a resolução de alguns problemas, aplicamos, vimos algumas aplicações dentro dos números decimais, tá bom? Ó, um abraço bem forte da prof, ó, até mais!